Muito obrigado, senhor presidente. Uma saudação a todos os presentes. Quero, no mesmo diapasão, reconhecer, saudar, elogiar a iniciativa cidadã, politizada, do grupo de aprovados no concurso público 2014. Eu tenho mantido uma interlocução com alguns membros dessa comissão, mas eu tenho uma situação que me preocupa muito, o meu posicionamento, e talvez ele tenha que ser bastante cuidadoso, pela minha obrigação de pautar o meu posicionamento, pelo fato de ser gestor. Eu não posso incorrer no erro de faltar com o raciocínio de gestor, e nem todos têm essa obrigação, mas eu tenho essa obrigação. E também pelo fato de ser um assunto que eu tenho muito conhecimento. O concurso público começou a se articular em 2012 ainda, autorizado pela CEPLAG, infelizmente, somente em 2013. Nos valeu, inclusive, um procedimento do Ministério Público pela resistência da CEPLAG, mas o procedimento foi contra a saúde. Mas esse é um assunto que eu tenho procurado me reservar bastante. Eu acho que eu, como ex-gestor, o deputado, quem preside agora, o deputado Carlos Pimenta, eu tenho que manter um certo distanciamento ético de alguns assuntos, sem deixar de me comprometer com eles. Distanciamento ético, talvez no sentido de um cuidado de não ser proselitista ou de não usar, talvez, uma oportunidade clara a favor de um discurso partidário ou coisa que o valha. Eu faço todas essas afirmações e esse cuidado porque eu quero me dirigir aqui aos colegas do serviço público, que já foram aprovados, inevitavelmente serão todos efetivados, então são colegas do serviço público. Quero dizer que eu completo esse ano 30 anos de serviço efetivo no governo do Estado, conheço bem a realidade como trabalhador do governo do Estado. Mas eu queria sinalizar alguns parâmetros. Primeiro, o gasto com pessoal efetivo, no gasto total, percentual de gasto com pessoal efetivo, no gasto total do Fundo Estadual de Saúde, subiu de 14% em 2010 para quase 23% em 2014. E é preciso que o percentual seja relativizado também pelos valores absolutos após a aprovação da regulamentação da emenda constitucional, que garantiu os 12%. Ou seja, o gasto de pessoal efetivo aumentou muito nos últimos 4 anos. Isso é para contrapor a falta de informação, que nem todos têm essa obrigação, mas a falta de informação em relação ao ente Estado e o gasto pessoal. Dr. Arlen, aqui o nosso presidente, o deputado Arlen, colocou com muita maestria o desequilíbrio na federação em relação aos compromissos com financiamento. Enquanto municípios gastam muito além do devido, com as suas enormes obrigações em saúde, o Estado gasta como pode os 12% e a União cada vez se desobriga mais com os recursos da saúde. Mas, a despeito disso, o gasto com pessoal tem aumentado de forma escalonada no governo do Estado. A outra informação que eu queria balizar muito aqui para a nossa ação política, falo isso tudo para que a gente tenha mais do que uma catarse aqui, de nos colocarmos e usarmos a retórica para desopilar aqui os nossos hepatócitos, mais do que isso, eu falo para que a gente saia daqui com uma ação política efetiva a favor de solução do problema. E aí é preciso fazer uma ressalva que o grau de autoridade do secretário Fausto nesse assunto é muito limitado, como foi do ex-gestor Antônio Jorge, como foi do ex-gestor Marcos Pestana, dos gestores anteriores. É preciso que a ação política, que a força política da Assembleia Legislativa se coloque na direção correta, que são os gestores dos recursos do governo do Estado, secretário Elvésio do Planejamento e secretário da Fazenda. Por quê? Porque, seguramente, a esse momento, o secretário Fausto tem interesse em efetivá-los. E o que eu acho, assim,
muito simplório nesse assunto, e aí vai uma crítica, sim, ao governo do Estado e à Secretaria Estadual de Saúde. Duas, presidente Pimenta. Primeiro, nós estamos falando de substituição de mão de obra. Isso é importante, colegas da comissão. Nós não podemos deixar que o governo, e quando eu quero mais uma vez ser cirúrgico nessa posição, o governo aqui é CEPLAG, a CEPLAG que vai autorizar, a CEPLAG que vai liberar o orçamento, precisamos ter clareza na luta política nesse momento. Não caberá à CEPLAG a argumentação das despesas. Nós estamos falando em substituição de mão de obra. Troca de processos seletivos, ou seja, o Estado está gastando. Troca de MGS, o Estado está gastando. É possível até que alguns MGS, os valores unitários, sejam superiores aos concursados. Então, o que me causa espécie, o que me deixa indignado nesse assunto, é porque não é essa casa, não é esse deputado que já foi governo, que já foi gestor, que vai fazer um uso proselitista ou demagógico desse tema, mas é a insensibilidade do governo do Estado de não perceber que essa não é uma medida radical, diferentemente do que acontece, infelizmente, com os policiais civis, que serão expansão de quadro. No caso da Polícia Civil, os companheiros lá que passaram no concurso, e tem uma situação muito mais grave, eles foram convocados, alguns se mudaram para Belo Horizonte, marcaram o início do treinamento e agora tiveram informação que não vai acontecer. É uma situação gravíssima, gravíssima. E lá é expansão de quadro. Lá o Estado vai ter que arcar com uma despesa nova. Mas aqui não. Aqui é uma questão de reengenharia dos processos internos. O procedimento do Ministério Público, a aflição da gestão passada, pressionando a CEPLAG ainda no governo passado, era exatamente essa. Se avolumavam contratos provisórios, se avolumavam os MGS, e nós, até por coerência com a nossa história de servidor efetivo, sempre entendemos da necessidade de um corpo perene da Secretaria de Estado de Saúde. Então, eu queria dizer aos amigos aqui que esse assunto tem um outro pecado, além desse, da racionalidade, da ausência de diligência do governo do Estado em resolver esse assunto. Aí sim vale uma crítica, né? Talvez por outros motivos que nós desconhecemos, mas vale uma crítica. A falta de cuidado em recepcionar, entender a dimensão disso para os concursados, dimensão existencial, objetiva, emocional, e acolher com o mínimo de dignidade e informação. Esse deputado aqui foi atingido na sua autonomia de parlamentar por uma informação absolutamente mentirosa da Secretaria de Estado de Saúde de 2 etapas. Que etapas são essas? A primeira etapa já foi todo mundo efetivado, induziu a nossa consultoria uma informação errada para a mesa. Não tem 2 etapas, o edital não fala em 2 etapas, fala de 1.000 e poucas vagas e não fala em etapa. Agora é do direito do governo, sim, escalonar. Quero dizer com sinceridade aos senhores e senhoras aqui, o governo tem 2 anos para efetivar esses cargos. Essa é a verdade. E nós temos que ser sinceros com vocês e fará isso na legalidade. Mas isso não exclui das obrigações do governo de informar, fazer um cronograma, entender a necessidade das pessoas se organizarem na sua vida particular, programarem as suas vidas. Tem gente que está programando gravidez, tem gente que tem 1 milhão de coisas da dimensão íntima existencial das pessoas que está sendo aviltada e desrespeitada, como foi o nosso pedido de informação. Aí, sim, é preciso criticar e fazemos sempre de forma contributiva, de respeitosa, mas criticar a postura da Secretaria Estadual de Saúde na figura do nosso amigo Fausto, porque de nada se justifica a ausência de informação que está explícita aqui nessa audiência, com a ausência da Secretaria de Estado de Saúde, com a ausência do governo do Estado. Então, para sintetizar e para ser bastante franco, mais efetivo nessa luta, eu acho que nos cabe agora, presidente, algumas medidas mais enérgicas aqui da Assembleia Legislativa. Primeiro, já o fizemos hoje, para que a consultoria, a mesa, tenha a chance de refazer o seu parecer. Não existe essa coisa, já foram nomeados, quer dizer, não foram nomeados, não tem 2 etapas, não tem cronograma, não tem nada. Então, eu acho que nós vamos aprovar esse pedido de informação e transformá-lo, talvez, presidente Pimenta, numa diligência
ao secretário estadual de saúde. Vou apresentar até o final da nossa reunião um novo requerimento, na realidade pedindo uma diligência ao secretário estadual de saúde, porque vocês não foram recebidos pelo secretário, foram recebidos por assessor do secretário. E vamos levar à comissão a presença do secretário, com esse entendimento da realidade posta. O governo tem 2 anos para nomeá-los, o governo passa por uma grande crise fiscal, o governo seguramente não vai nomear todos a tempo e a hora, até porque a pressão em relação à Polícia Civil vai ser muito grande também, mas o governo tem a obrigação de pactuar um horizonte para vocês. Essa é a realidade e esse é o mínimo que se pode esperar de um governo que está em crise, que propala uma crise, que diz que não tem recursos, mas faz opções políticas. Falou e comemorou muito politicamente que vai gastar 6 bilhões de reais até 2017 ou 2018 com os professores. Então, vejam como a política é cruel. O próprio governo e a sua base festejam o aumento de gasto com o pessoal na área da educação. Está errado? Não, não está errado. É meritoso, é meritoso. Mas agora, talvez as custas desse aumento, talvez não pensado, com mais serenidade, já que a crise estava identificada, a crise não é novidade, as deficiências financeiras são novidades, talvez pudesse ter balizado essa questão de forma a poder contemplar as outras carreiras que também necessitam não só de reajustes, mas das nomeações que estão por vir. Então, é um grande embaraço que o governo entrou, mas nós temos que exigir um posicionamento claro em relação a um cronograma de efetivação, um posicionamento claro em relação até onde vai perdurar a dificuldade para a efetivação, já que em nenhum momento do edital, momento de tratativas do concurso, de pactuação com a CEPLAG no passado, foi tratado que nós teríamos primeira fase, segunda fase, terceira fase e que o assunto está esgotado. Contem com a nossa solidariedade, mas mais do que isso, essa casa, através da nossa comissão, precisa, para além da nossa solidariedade retórica, ter ações efetivas. Eu acho que a primeira delas é tirar um compromisso do doutor Elvésio, secretário de Planejamento, e do doutor Teofasto, que é o maior interessado, que é o secretário de Saúde, da real efetivação no espaço de tempo, para que cada um de vocês possam programar as vossas carreiras, os compromissos pessoais, íntimos, existenciais. É isso, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância em relação ao tempo.